Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado. Ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. História de hoje: o guardião das últimas cenas de crime. E se os mortos pudessem enviar um recado? Não através de uma tábua ou um médium famoso em uma sessão televisionada, mas por meio de um completo estranho, com um detalhe tão íntimo, tão específico, que apenas você e a pessoa que partiu poderiam saber. Uma prova irrefutável de que a consciência sobrevive ao último suspiro enviada diretamente para você. O que você faria com essa mensagem? Para Léo, o mundo era dividido em duas fases: o antes e o depois. O antes era o caos, a violência, a tragédia que deixava suas marcas indeléveis nas paredes e no chão de lares e estabelecimentos. O depois era o que ele proporcionava. Léo não era um policial ou um perito. Ele era um limpador de cenas de crime, um profissional que chegava quando todas as sirenes já haviam se calado e a fita amarela era a única testemunha que restava. Seu trabalho era apagar as evidências físicas do horror, devolver um semblante de normalidade a um local violado pela morte. Ele transformava o palco de um pesadelo em um espaço silencioso e vazio outra vez. Um trabalho que exigia um estômago de ferro e um coração blindado. Com o passar dos anos, essa blindagem começou a ficar pesada demais. Cada cena se tornava apenas mais uma mancha a ser removida, mais um odor a ser neutralizado. A humanidade por trás das tragédias estava se esvaindo, e Léo se sentia mais como uma máquina do que como um homem. Ele começou a questionar o propósito de seu ofício. Estaria ele realmente trazendo paz ou apenas apagando histórias, silenciando os ecos finais de uma vida interrompida? Essa dúvida o corroía por dentro, tornando seu trabalho, que já era solitário, em algo profundamente desolador. Ele estava no limite, considerando largar tudo e encontrar um ofício onde a vida fosse mais presente do que a morte. Foi então que ele atendeu ao chamado de um antigo ateliê no centro da cidade. Um jovem e promissor pintor, chamado Rafael, de não mais que 23 anos, havia sido vítima de um latrocínio brutal. A cena era um misto de beleza e barbárie. Telas vibrantes e cheias de vida contrastavam com a violência que havia se desenrolado ali. O cheiro de tinta a óleo se misturava com o odor metálico que Léo conhecia tão bem. Era mais um trabalho, mais uma história trágica para ser metodicamente apagada do ambiente. Enquanto limpava o chão de madeira manchado, Léo sentiu algo diferente. Havia uma tristeza no ar que parecia mais densa, mais palpável do que o normal. Ele trabalhou por horas, com um cuidado quase reverente, tratando o ateliê não como uma cena de crime, mas como um santuário profanado. Ele limpou cada pincel sujo de sangue, cada respingo nas telas intocadas, sentindo um respeito profundo pelo talento que fora silenciado ali. Ao terminar, o local estava impecável, mas a sensação de melancolia o acompanhou até em casa, como uma sombra persistente. Semanas se passaram e a imagem do ateliê começava a se dissipar na rotina de outros trabalhos igualmente sombrios. Em um sábado à tarde, buscando alguma distração, Léo entrou em um pequeno antiquário que nunca havia visitado antes. Ele procurava uma moldura antiga para uma foto de família. Enquanto examinava os objetos empoeirados, a dona do local, uma senhora de cabelos brancos e olhos muito atentos, chamada Dona Elvira, aproximou-se dele. Ela o observou por um instante antes de falar,
com a voz baixa e um pouco trêmula. Moço, me desculpe a intromissão, mas eu preciso lhe perguntar uma coisa. O senhor trabalha com arte? Léo, surpreso, negou com a cabeça e explicou sua profissão de forma vaga. A senhora insistiu. É que há semanas eu tenho tido o mesmo sonho com um rapaz, um pintor. E nesse sonho, ele me pede para entregar um recado a um homem que limpou o seu quadro final. Léo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele ficou paralisado, encarando a senhora. Como ela poderia saber disso? Ele nunca havia falado sobre o caso do ateliê com ninguém. Dona Elvira continuou descrevendo o rapaz do sonho com uma precisão assustadora. Ela descreveu o cabelo cacheado, o sinal perto do olho e então veio o detalhe que fez o chão desaparecer sob os pés de Léo. Ele me mostra as mãos, disse ela com os olhos marejados. As mãos cheias de tinta colorida, mas a mão direita dele está quebrada, os dedos tortos de um jeito horrível. Ele diz que foi assim que o encontraram e que só o homem que limpou o lugar saberia desse detalhe, pois ele mesmo ajeitou sua mão antes de o corpo ser levado. Era verdade. Em um gesto de compaixão que ele nunca relatou, Léo havia delicadamente endireitado os dedos fraturados do pintor, um último ato de respeito pela ferramenta de trabalho daquele artista. Antes de revelar a mensagem que atravessou a barreira da morte, quero te fazer um convite. Se histórias como a de Léo te fascinam, se você acredita que há mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia, inscreva-se no Portal do Pavor. E agora, um desafio. Olhe para a sua mão direita por um instante. O que ela criou hoje? O que ela tocou? Comente aqui embaixo a última coisa de valor que suas mãos fizeram. Vamos criar um mural de ações, um contraponto à história de hoje. Léo mal conseguia respirar. Aquele gesto, aquele pequeno ato de humanidade feito no silêncio de uma cena de crime, era um segredo guardado apenas por ele e, aparentemente, pelo próprio falecido. Ele confirmou com a cabeça, incapaz de formular palavras. Dona Elvira pareceu aliviada, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Ele me pediu para te dizer uma coisa. Ela continuou com a voz mais firme. Ele disse: agradeça ao homem que limpou minha última tela. Diga a ele que eu vi o seu cuidado. Ele não apagou minha arte, ele a honrou. Ele não limpou apenas o sangue, ele trouxe paz à minha desordem. Diga a ele para não desistir, pois o seu trabalho não é sobre o fim, mas sobre preparar o caminho para a memória começar. A mensagem o atingiu como uma onda. Não era uma assombração, era um agradecimento. Uma validação vinda do lugar mais improvável que se poderia imaginar. Aquele jovem pintor, Rafael, não via o trabalho de Léo como um ato de apagamento, mas como um ato de curadoria final. Onde Léo via apenas a obrigação de limpar a sujeira, o espírito do artista via alguém que tratava seu espaço sagrado com uma dignidade que nem mesmo seus assassinos tiveram. A mensagem era clara. O trabalho de Léo tinha um propósito muito maior do que ele imaginava. Ele não era um faxineiro do macabro, mas um guardião da transição, alguém que cuidava do limiar entre a presença e a ausência. Naquele momento, no meio de um antiquário empoeirado, a blindagem em volta do coração de Léo não apenas rachou, ela se desfez em pedaços. O peso que ele carregava não era o de seu trabalho, mas o da sua própria incompreensão sobre ele. Ainda em choque, Léo precisava de mais uma confirmação, um detalhe final que eliminasse qualquer possibilidade de ser uma coincidência bizarra. Ele se recompôs e perguntou a Dona Elvira com a voz rouca: Ele disse mais alguma coisa? Algum detalhe sobre o lugar? A senhora fechou os olhos por um momento, como se estivesse acessando uma memória que não era sua. Sim, ela disse, abrindo os olhos lentamente. Ele falou de um pincel, um bem pequeno, com a ponta muito fina, feito de pelo de Marta.
Ele disse que era o seu favorito para os detalhes dos olhos que pintava. E ele ficou feliz porque o Senhor o encontrou debaixo do armário e o colocou de volta na mesa, junto dos outros. Ele disse que foi como se você tivesse colocado sua ferramenta para descansar. O ar saiu dos pulmões de Léo. Era impossível, completamente impossível. Aquele pincel minúsculo havia rolado para um canto escuro e ele só o encontrou no final da limpeza. Foi um gesto automático, quase inconsciente, colocá-lo de volta junto aos outros. Ninguém viu, ninguém poderia saber, ninguém vivo. Aquele detalhe trivial, o destino de um pequeno pincel, era a assinatura final na mensagem do além. Não havia mais espaço para dúvidas ou ceticismo. Léo agradeceu a Dona Elvira, comprou a primeira moldura que viu pela frente e saiu do antiquário sentindo o mundo girar. A rua movimentada, os carros, as pessoas, tudo parecia diferente, como se uma nova camada de realidade tivesse sido revelada a ele. A desolação que sentia sobre seu trabalho foi substituída por um profundo senso de propósito. Ele não estava mais sozinho em suas jornadas pelas cenas de crime. Havia testemunhas silenciosas, e uma delas havia se dado ao trabalho de lhe enviar um recado de gratidão. Aquele dia marcou o fim do depois e o começo de algo inteiramente novo. A experiência com Dona Elvira e a mensagem de Rafael abriram uma fenda na percepção de Léo sobre o mundo. Ele começou a notar coisas que antes ignorava, pequenas anomalias e sensações nos locais onde trabalhava. Não era medo, mas uma consciência aguçada, como se seus sentidos tivessem sido sintonizados em uma nova frequência. A confirmação mais perturbadora, no entanto, não veio de uma cena de crime, mas de sua própria casa. Certa noite ele chegou exausto após limpar o cenário de uma briga doméstica que terminara em fatalidade. Seu filho Lucas, de apenas 6 anos, estava na sala, desenhando em uma folha de papel. "Papai, hoje eu fiz um amigo novo", disse o menino sem tirar os olhos do desenho. Léo sorriu cansado. "É mesmo, campeão? E qual o nome dele?" Lucas respondeu sem hesitar. Ele não disse o nome. Ele só disse que está triste porque a moça que morava com ele gritou muito e agora ela está dormindo para sempre. O sangue de Léo gelou. A moça, dormindo para sempre, era uma descrição terrivelmente precisa do caso em que ele acabara de trabalhar. Ele se aproximou e olhou o desenho do filho. Era um rabisco infantil, mas mostrava 2 figuras, uma grande e uma pequena, e a figura grande tinha um grande borrão vermelho no peito. "Papai, meu amigo disse que a moça caiu perto da estante de livros e derrubou o vaso de flores azul. Ele pediu para você tomar cuidado com os cacos de vidro." Léo sentiu o estômago revirar. Havia de fato um vaso azul quebrado perto da estante, um detalhe que não constaria em nenhum noticiário. Seu filho de 6 anos estava descrevendo a cena do crime com uma precisão impossível. O amigo imaginário de Lucas não era imaginação, era um eco, uma presença que o havia seguido para casa. A partir daquele dia, Léo entendeu que seu trabalho o tornara uma espécie de farol no escuro, uma ponte entre o mundo dos que se foram e o dos que ficaram. As presenças não eram ameaçadoras, mas melancólicas, como se buscassem um último ouvinte. Essa nova realidade foi posta à prova da forma mais dura alguns meses depois, com um caso que abalou não apenas ele, mas toda a sua pequena equipe. Um incêndio criminoso em uma casa no subúrbio havia ceifado a vida de uma família inteira, pai, mãe e uma filha adolescente. Quando Léo e seus 2 assistentes chegaram, o cheiro de fumaça e a visão da destruição eram avassaladores. A fuligem cobria tudo como um manto de luto, e os poucos objetos que restaram eram testemunhas carbonizadas de uma vida feliz. O trabalho foi emocionalmente excruciante. Em cada cômodo, encontravam vestígios da família que ali viveu. Um porta-retrato derretido na sala, um caderno com a capa queimada no quarto da menina,
um par de sapatos junto à porta. Diferente de outros casos, uma tristeza profunda e compartilhada se abateu sobre a equipe. Ninguém falava muito. O silêncio era pesado, carregado de uma dor que parecia emanar das próprias paredes. Eles não sentiam uma presença específica, mas uma ausência esmagadora, um vácuo de energia que sugava suas próprias forças. Ao final dos 2 dias de trabalho intenso, todos estavam exaustos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente drenados, como se tivessem carregado um pouco daquela tragédia em suas próprias almas. Nos dias que se seguiram à limpeza da casa incendiada, a atmosfera na pequena empresa de Léo permaneceu sombria. Seus assistentes, normalmente brincalhões e resilientes, estavam quietos e introspectivos. O próprio Léo sentiu uma angústia persistente no peito, uma sensação de presságio que ele não conseguia explicar. Era mais do que o cansaço habitual após um caso difícil. Era como se a tragédia tivesse se agarrado a eles, uma energia densa e cinzenta. Ele conversou com sua equipe e ambos relataram o mesmo sentimento, uma tristeza inexplicável e pesadelos com fogo e fumaça. Eles sentiam como se algo terrível ainda estivesse para acontecer, uma sensação coletiva de que a história não havia terminado. A confirmação desse pressentimento veio 3 dias depois, através do noticiário local. Um dos bombeiros que atuou bravamente no combate ao incêndio daquela casa, um homem jovem e recém-casado, havia sofrido um acidente fatal de moto enquanto estava de folga. Ele perdeu o controle em uma curva e colidiu violentamente. A notícia caiu como uma bomba sobre a equipe de Léo. O arrepio foi instantâneo e coletivo. Aquele sentimento opressivo que os assombrava não era apenas o luto pela família. Era um eco, uma premonição da segunda tragédia que estava por vir, ligada diretamente à primeira. Era como se a morte, uma vez atraída para aquele evento, tivesse criado uma onda de choque, e eles, por estarem no epicentro, sentiram a vibração antes de todos. A morte do bombeiro solidificou uma teoria que Léo vinha formando em sua mente. Alguns lugares, algumas tragédias, não terminavam quando a fita policial era retirada ou quando a limpeza era concluída. Eles deixavam para trás uma ressonância, uma cicatriz no tecido da realidade que podia afetar quem se aproximasse. Aquele incêndio não levara apenas 3 vidas. Ele havia criado um vórtice de infortúnio, e o bombeiro, um herói que mergulhou de cabeça naquela escuridão para salvar outros, acabou sendo puxado por ela também. A sensação de pavor que a equipe de Léo sentiu não era uma assombração, mas uma empatia extrema, uma sintonia com a dor e o caos que ainda pairavam no ar, uma espécie de alerta psíquico para a desgraça iminente. Léo começou a olhar para seu trabalho sob uma nova ótica. Ele não estava apenas limpando matéria orgânica, estava lidando com energia residual. Ele passou a adotar pequenos rituais antes e depois de cada trabalho, momentos de silêncio, pensamentos de respeito pelos que partiram, uma limpeza mental para não carregar os ecos consigo. Ele entendeu que a blindagem que ele usava antes não era para se proteger do horror visual, mas da contaminação energética que alguns locais possuíam. A mensagem de Rafael, o pintor, o ensinou sobre o propósito, mas a tragédia do incêndio o ensinou sobre o perigo e a responsabilidade de caminhar por terrenos tão carregados. Ele era, de fato, uma ponte, e pontes precisam ser fortes e bem cuidadas para não desabarem sob o peso do que atravessa por elas. Essa nova consciência transformou a forma como Léo interagia com o mundo. Ele se tornou mais observador, mais sensível às correntes invisíveis que fluem sob a superfície da vida cotidiana. Ele se lembrava de um incidente ocorrido anos antes, que na época ele descartara como uma bobagem. Ele havia entrado em uma loja de artigos religiosos para comprar um presente, e o atendente, um homem que nunca o vira antes, recuou um passo ao vê-lo. "Meu amigo",
disse o homem com os olhos arregalados. Você não anda sozinho. Quantas sombras tristes você carrega em suas costas. Na época, Léo riu e foi embora. Agora a lembrança voltava com um peso assustador. Talvez o homem não fosse um charlatão. Talvez ele visse o que Léo agora sentia. Os vestígios, os ecos das vidas interrompidas que ele visitava todos os dias. Ele não se sentia mais como uma máquina. Pelo contrário, sentia-se mais humano do que nunca. Cada caso era uma história, cada local era um santuário e cada tarefa era um ritual. Ele ensinou a seus assistentes a importância do respeito, não apenas pelo trabalho, mas pelas memórias que estavam limpando. Eles passaram a ver a si mesmos não como meros prestadores de serviço, mas como os últimos a cuidar de um espaço, os responsáveis por trazer uma conclusão digna a um capítulo violento. O medo deu lugar à reverência. A desolação deu lugar a um senso de dever sagrado. Léo finalmente entendeu que seu trabalho não era apagar o passado, mas permitir que o futuro, para as famílias e para os próprios locais, pudesse recomeçar, livre das manchas visíveis da tragédia. Hoje, Léo continua seu trabalho, mas com uma perspectiva completamente renovada. A mensagem do pintor Rafael, entregue pela improvável Dona Elvira, foi a bússola que reorientou sua vida. Ele não busca mais ativamente por sinais ou mensagens, mas permanece aberto a eles, aceitando sua sensibilidade como parte de quem ele é. Ele entende que, ao entrar nos espaços mais sombrios da experiência humana, ele oferece uma luz, mesmo que seja apenas a luz de um produto de limpeza em um chão manchado. Ele encontrou a beleza no mórbido, o propósito no caos, a paz no silêncio que se segue à tempestade. Ele sabe que nunca anda sozinho, mas agora não teme as sombras que o acompanham. Ele as reconhece como as histórias que ele ajudou a concluir. Ele se tornou o guardião silencioso das últimas cenas, o homem que chega depois do fim para preparar um novo começo. Seu trabalho, antes uma fonte de angústia, agora é sua missão. Ele não apenas limpa o que aconteceu, ele honra quem partiu, oferecendo um último ato de cuidado e dignidade. A blindagem em seu coração não existe mais, substituída por uma empatia profunda e uma compreensão de que, mesmo na morte, a necessidade de ser tratado com respeito é a última coisa que nos resta. E às vezes, quando o trabalho é especialmente difícil, ele se lembra das palavras do jovem pintor e sabe que, do outro lado do véu, alguém está agradecendo. A história de Léo nos mostra que, às vezes, as mensagens mais importantes vêm dos lugares mais silenciosos e que o propósito pode ser encontrado nos ofícios mais inesperados. Se você sentiu um arrepio, se essa história tocou algo em você, junte-se à nossa comunidade aqui no Portal do Pavor. Sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo essas narrativas do limiar. Mas mais do que isso, queremos ouvir você. Você já sentiu uma presença inexplicável? Já recebeu um sinal que desafiou a lógica? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos transformar este espaço em uma grande fogueira digital, onde nossas experiências se encontram e nos lembram que não estamos sozinhos no escuro. O que você aprendeu com a jornada de Léo? Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa família. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários. Se conseguir dormir esta noite, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite. E até o próximo vídeo do Portal do Pavor.